graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós estamos muito felizes e empolgados com aquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, com aquilo que a palavra da graça está produzindo em nossas vidas. Eu quero, antes de ministrar uma palavra para vocês, uma palavra de graça, uma palavra da verdade, eu quero estar orando no nome de Jesus para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, a fim de que você entenda plenamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, se você entendê-lo, você vai ser livre. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade vai ser ministrada hoje e vai libertar a sua vida no nome de Jesus. Vamos todos orar juntos? Pai, nós te damos graças pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Nós te louvamos, Pai, pela sua provisão. Te agradecemos porque os nossos olhos serão iluminados. Nós vamos entender um pouco mais a respeito da graça, a respeito da sua palavra. Nós vamos entender, Pai, a nossa herança em Cristo Jesus. A minha oração, Pai, é para que cada pessoa que está me ouvindo entenda, Senhor, o que você tem para a vida deles, a esperança do seu chamado, a riqueza da sua herança em Cristo Jesus, que eles compreendam o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que está operando na vida deles toda vez que eles creem na sua palavra. Graças te dou, Pai, eis-me aqui para falar de uma forma clara, objetiva, para falar guiado pelo teu Espírito, falar o que está no seu coração, Pai. Aquilo que vai abençoar, que vai levantar, que vai edificar os meus irmãos. Graças te damos, Pai, por todos nós, do Ministério Internacional Vida Cristã, da sua igreja, Pai, falando a mesma linguagem, tendo o mesmo sentimento, falando as mesmas realidades em Cristo Jesus e crescendo, Pai, no teu conhecimento, crescendo na sua vontade. Graças te dou, Pai, porque o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é isso que vai acontecer hoje, no nome de Jesus. Um pouco mais, nós vamos entender a sua vontade e mais pessoas vão nascer de novo, receber Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Graças te dou, Pai, porque o Senhor sempre me ouve, sempre nos ouve. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, justos. Graças a Deus. Eu quero falar hoje a respeito da palavra da verdade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero usar o texto de Colossenses, capítulo 1. Eu quero que você abra lá comigo. Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Em Colossenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala, a partir do versículo 5, ele diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Preste bastante atenção nisso, irmãos. Palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, ou seja, esta palavra da verdade do Evangelho chegou até nós, chegou até as cidades desse país, tem chegado nesse mundo, e essa palavra da verdade do Evangelho, depois que chegou até nós, está produzindo fruto. O versículo 6 diz assim, que chegou até nós, como também todo mundo. Essa palavra está produzindo fruto, está crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O que é que eu quero que você observe aqui, meu caro irmão? A importância de que a palavra da verdade do Evangelho, que é a palavra da graça, que é a mesma coisa da palavra da graça, ela precisa ser ouvida e precisa ser entendida. O nosso propósito aqui é pregar e ensinar a palavra da verdade do Evangelho, que é o Evangelho da graça, para que todos vocês possam entender, ouvir e entender. Jesus disse na parábola do semeador que a palavra é semeada em 4 tipos de solo. O primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. E este solo é representado ou representa as pessoas que ouvem a palavra e não a entendem. Por que muitas vezes nós temos confusão em relação à palavra da graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque existe uma polêmica em cima do conhecimento dessa palavra. Porque inicialmente as pessoas não estão entendendo. Veja bem, irmãos, a palavra da verdade do Evangelho, que é a palavra da graça, ela precisa ser ouvida e precisa ser entendida. E nós cremos que quanto mais nós falarmos sobre essa palavra, mais vocês vão estar ouvindo e, consequentemente, entendendo. Afinal de contas, o que é essa graça? O que é esse Evangelho da graça que nós sempre temos falado, temos expressado? O Evangelho da graça diz respeito a tudo que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós no plano da redenção.
O plano da redenção envolve a vida de Jesus na terra. O plano da redenção envolve o seu sofrimento na cruz do Calvário. O plano da redenção envolve Jesus Cristo morrendo por nossos pecados. O plano da redenção envolve Jesus Cristo indo às regiões inferiores da terra. E o plano da redenção também envolve a ressurreição dos mortos. Esse é o plano da redenção. Nisso, Jesus Cristo aniquilou o poder do pecado na sua morte, aniquilou o próprio diabo que tinha o poder da morte, destruiu o pecado, ou seja, na morte de Jesus, tudo aquilo que estava contra nós foi resolvido. O nosso maior problema, que era o pecado, quando Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, ele resolveu esse problema. Isso significa dizer que se você acreditar nessa redenção, na morte de Jesus na cruz do Calvário, os seus pecados estão completamente perdoados e a sua vida será totalmente restaurada e transformada. Esse é o plano da redenção. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo não só morreu, mas Jesus Cristo também ressuscitou. Está escrito em Romanos 4:25 que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Na sua morte, ele resolveu vários problemas, não dele, nossos problemas, nossas dificuldades. Na sua ressurreição, ele nos deu a sua própria vida. E a vida de Jesus agora é a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que o viver dele, que ele tem na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus. Assim também somos nós, irmãos. O nosso viver é um viver pela fé no Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse plano da redenção, ele encontra o seu ápice justamente na ressurreição dos mortos. Ele ressuscitou para que nós fôssemos feitos justos em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Em Romanos 5:17 diz que justiça é um dom. O que significa isso? Justiça como dom. Justiça como dom indica para mim e para você que não é uma conquista. Nós vivemos hoje num sistema nesse mundo onde as pessoas, através do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, do acordar cedo e dormir tarde, através do muito trabalhar, conquistam coisas. Através do muito estudar, conquistam coisas. Isso todo mundo faz. Isso todo mundo concorda. Mas isso é uma conquista na força humana. O dom da justiça não é conquistado através da sua força, através do seu desempenho. O dom da justiça foi algo dado pelo Senhor Jesus quando você nasceu de novo. Jesus disse em João capítulo 3, necessário vos é nascer de novo. Nascendo de novo, nós somos recriados. E nesse novo nascimento, meus irmãos, nós recebemos um dom, a habilidade de sermos justos em Cristo Jesus. Eu quero convidar aqui o pastor Flauber de Piracicaba. Pastor Flauber, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, você está no lugar certo. Que bom que você veio aqui no nosso programa. Aleluia. E nós estamos falando, pastor, a respeito de justiça como dom. Estou mostrando para os irmãos que justiça não é uma conquista. E quanto mais as pessoas tentam serem justas, tentam não pecar, tentam acertar na vida, pior fica, né? Porque elas estão vivendo debaixo da lei. Debaixo da graça, nós estamos descansando no que Jesus fez. Não é isso, pastor Paulo? É isso mesmo. Paulo fala em Romanos capítulo 10 sobre que o homem que desconhece a justiça de Deus. Esse homem que desconhece a justiça de Deus, ele vai tentar estabelecer a sua própria. A sua própria justiça consiste no seu esforço, em suas obras. Conhecendo a justiça de Deus, sabemos que é pela fé. Você vê, o primeiro tipo de justiça, a justiça das obras, é o desempenho humano. O segundo tipo de justiça, que é a justiça de Deus, é o desempenho de Cristo. O desempenho do homem, no que diz respeito à justificação, é insuficiente, sempre há falta. Mas na justiça que vem de Deus, o desempenho de Cristo Jesus é totalmente suficiente. De forma que o Paulo fala que a imensa provisão da graça. Peraí, então vamos entender melhor. Você está querendo dizer que a graça é esse desempenho de Cristo em nosso favor? É isso mesmo. Você está dizendo que o primeiro Adão, que foi o que fracassou, ele trouxe o pecado para a humanidade e nele tudo que o homem faça, todo o seu esforço, todo o seu desempenho, toda a sua dedicação, não vai levar o homem à sua justiça. E as pessoas estão achando que através de muito estudo, de muito conhecimento, de muitas boas obras,
até muitas vezes dentro da igreja, né? É isso. De muitas ofertas, através de muito jejum, através de orações prolongadas, através de um esforço humano na carne, elas vão agradar a Deus. Mas isso não é a graça. A graça na graça nós estamos focados no desempenho de Cristo, é isso, pastor? Isso mesmo. Também fala em Romanos capítulo 4 a respeito de que se fosse pelas obras, o homem teria como se gloriar diante de Deus. Mas é pela graça. Aí, essa graça é mediante a fé. Então na lei existia o quê? O salário, a recompensa. E como eu falei, na lei era insuficiente o trabalho humano. Mas pelo desempenho de Cristo, que é a graça, nós recebemos dom. E um dom é o dom da justiça, ao qual nós podemos estar diante de Deus sem nenhuma condenação. Isso significa que hoje, por causa desse dom, nós somos aceitos por Deus. É isso mesmo. Né? Deus nos recebe como seus filhos amados. E nós não precisamos fazer nada, apenas crer no que Jesus fez. Isso é maravilhoso, isso é a graça de Deus. Na verdade, a graça precisa permanecer de graça, senão ela não é mais graça. Eu tenho visto, pastor Flauber, caros ouvintes, caros irmãos da vida cristã, eu tenho visto que se nós tentarmos fazer alguma coisa para nos justificarmos e tentarmos pagar um preço, e isso é muito comum, nós ouvimos muito essa história de pagar preço, pagamento de preço. Se nós tentarmos fazer isso, nós corremos o risco de anular a graça de Deus na nossa vida. E quando alguém anula a graça de Deus, vai anular o poder de Deus em seu favor. Porque eu me lembro agora que Jesus Cristo disse que graça é o poder de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12. Então, se você tentar pagar o preço e se justificar nas suas obras, automaticamente você vai anular o poder de Cristo em seu favor. Automaticamente você vai anular o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário em seu favor. Automaticamente você vai anular a bênção de Deus. A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto, não traz dores. Não existe nenhum esforço no mundo, meu irmão, minha irmã, que possa substituir o que a graça te dá. Não existe nenhum esforço no mundo que possa substituir o que a bênção de Deus é. A bênção de Deus é saúde divina. Você que está doente hoje, você pode receber a sua cura através da graça. E não precisa pagar preço nenhum, né, Flauber? É de graça. É de graça. É dom. É dom. Dom nós recebemos quando nascemos de novo. Então não é o nosso desempenho, não é a nossa dedicação a Deus ou às coisas que vai nos levar a sermos alguma coisa. Na verdade, em Cristo Jesus, nós já somos. Eu me lembro, Flauber e caros ouvintes, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, a Bíblia diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Interessante, Jesus é a nossa sabedoria, Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa santificação, Jesus é a nossa redenção. E nós não precisamos fazer nada. Eu me lembro agora também de Romanos capítulo 4, no versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz que se os herdeiros são os da lei, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Você pode explicar isso para os irmãos, Flauber? Essa história de que se é pela lei, a fé está anulada. Veja bem, irmão, a lei anula a fé e a lei cancela a promessa. Eu vou deixar bem claro, o Flauber vai explicar isso um pouco mais, mas vou deixar bem claro, presta atenção. Se você tentar agradar a Deus nas suas obras, nas obras do seu esforço, nas obras da lei, entenda bem, você estará anulando a fé e cancelando a promessa. Você pode explicar isso para os irmãos, amado? Sim, eu queria abrir um texto de Gálatas, no capítulo 2, que o apóstolo Paulo fala exatamente isso, onde nesse contexto ele tem contato com Pedro, e ele fala a respeito disso aí, da justificação. Mas eu queria ler o versículo 20, que o senhor até mencionou, e o versículo 21. Ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No versículo 21 ele diz assim: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo disse que se a justiça é mediante a lei, no caso obras, que obras e lei anulam fé,
ele fala algo muito mais forte, diz, segue-se então que Cristo morreu em vão. É como se alguém dissesse que, será que Deus sabe mesmo o que está fazendo? Porque se fosse pelas obras, não teria necessidade de Cristo morrer. Peraí, se fosse pelas obras, não teria necessidade de Cristo morrer, o problema é grande. Esse problema doutrinário é grande. Se nós tentarmos o justificar pelas obras, pela lei, como você está falando, como Paulo disse, Paulo usa um termo até mais sério. Ele está dizendo que segue-se que é em vão que Cristo morreu. Ou seja, toda a base da nossa doutrina, da nossa fé, vai por água abaixo. A base da nossa doutrina, da nossa fé, vai se manter em pé se nós acreditarmos, cremos nisso e vivemos nessa graça. Essa graça que é o favor de Deus por nós. Não é isso, pastor? É isso mesmo. Também o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 2, sobre... Ele faz duas afirmações que ele usa ou não. No primeiro momento ele diz que a salvação, ela não vem de nós. Ela é dom de Deus. E também ela diz... Dom de Deus, é isso? Ela é dom de Deus. Dom de Deus. Eu quero ler porque ele fala duas coisas que são poderosas, que deixa muito claro que essa salvação, ela não vem de nós. Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. No primeiro momento ele fala que não é o homem, não importa se ele seja branco, rico, pobre, livre, escravo, não importa. Ela não vem de nós. Não vem do homem, do ser humano. Primeiro momento, ela não vem do ser humano. Não importa em qual classe ele esteja, não importa. Ela não vem de nós. Paulo fala. Segundo momento ele diz assim, não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de nós, não importando quem seja, e também nem pelo aquilo que nós fazemos. Não vem das nossas obras. Não vem das nossas obras. Não é de nós e não é também pelo aquilo que nós fazemos. É um dom de Deus. Aleluia. Em Romanos capítulo 3 diz, se não vem das nossas obras e também não vem de nós, tem que vir de alguma coisa. Em Romanos 3 diz que vem através da nossa fé. Aleluia. No Senhor Jesus Cristo. Né? E aqui também em Efésios capítulo 2 diz que é pela graça que fomos salvos. Então virá sempre da graça, porque, meu caro ouvinte, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amém. Mediante a fé. Não vem de nós e não vem de nossas obras. Ministério Internacional Vida Cristã, vamos focar a nossa vida no que Jesus fez. Preste atenção no que Jesus fez. Medita no que Jesus fez. Conheça o que Jesus fez. O apóstolo Paulo o tempo todo fica usando os pronomes em Cristo, nele, por ele, no qual, mediante ele, no amado, em quem. Se nós prestarmos atenção que tudo que somos em Cristo, então nós vamos reinar em vida. Porque o dom da justiça e a abundância da graça vai operar na nossa vida. Né? A Bíblia diz em Romanos 5,17 que reinar em vida sempre será pelo dom da justiça e pela abundância da graça. E aí eu falo uma coisa que tem se transformado em polêmica em alguns lugares onde a gente passa. Até mesmo no Ministério Internacional Vida Cristã, algumas pessoas não estão entendendo. Por isso que nós estamos aqui, para que vocês ouçam e entendam. Muita gente fica dizendo assim, mas se está falando muito sobre graça hoje. Meus irmãos, para você aprender a reinar em vida, você precisa entender a abundância da graça. E a abundância da graça, ela só vai chegar se nós tivermos um ensino abundante de graça. Se nós ensinarmos e pregarmos graça mais ou menos, nós não vamos chegar à abundância da graça. Mas se nós pregarmos e ensinarmos graça de uma forma abundante, você que está me ouvindo vai chegar à abundância da graça e o dom da justiça. E aí a promessa de Romanos 5,17 é extraordinária. Quando você chega na abundância da graça e no dom da justiça, você reina em vida. Aleluia. E aí eu pergunto, Flauber, se alguém reina em vida, o pecado reina? Não. Então, se falar de graça abundantemente, nós estamos, na verdade, libertando as pessoas do pecado. É isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Se a pessoa está reinando, a enfermidade reina? Não. Então, se nós pregarmos abundantemente sobre graça e sobre o dom da justiça, a enfermidade vai sair. Isso. Eu me lembro de Pedro que ele diz assim, para que vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados. Aprender a viver na justiça é aprender a viver sarado. Amém, Flávio? Aleluia. Quando nós reinamos, o diabo não reina. Quando nós reinamos em vida, a doença não reina.
Quando você, meu irmão, minha irmã, reina em vida, a pobreza e a miséria não reina. Prepare-se para prosperar. Prepare-se para viver o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Em Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 18, especialmente no versículo 19, nós vemos um convite à graça. E o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra é aprender a reinar. E quando nós reinamos em vida, todos os nossos vícios malignos não reinam em nós. Nós somos livres dos vícios malignos. E nós estamos vivendo, experimentando, vamos viver e experimentar o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Isso é poderoso, né, Flávio? Amém, glória a Deus. Reinar em vida. Agora precisa um ensino abundante, né? É. E o ensino abundante da mensagem certa, que é a mensagem da graça, que é o Evangelho de Cristo. O apóstolo Pedro fala sobre um evangelho genuíno, um leite genuíno. Se ele fala sobre um leite genuíno, porque existe um leite falsificado. Mas graças a Deus que esse evangelho da graça é o genuíno leite, mediante o qual nós estamos crescendo. Então, quando nós ouvimos a coisa certa, que no caso é o evangelho da graça, nós vamos crer da forma certa. Crendo da forma certa também, nós vamos pensar da forma certa. Pensando da forma certa, nós vamos falar a coisa certa. Falando a coisa certa, nós vamos ter a conduta certa. Ah, então não é o contrário. Não. Eu não mudo a conduta para agradar a Deus. A minha conduta vai mudando aos poucos. Eu tenho que mudar a doutrina. A doutrina que não pode ser errada. Quando eu digo mudar, eu tenho que parar de pregar uma graça misturada com lei, pregar só o evangelho da graça, a palavra da verdade do evangelho que está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6. Quando eu faço isso, eu corrijo minha fé. Eu me lembro, Flauber, nessa realidade que você falou, que Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Cristo, mais fé nós vamos ter. Então, se nós ouvimos a palavra de Cristo, que a palavra de Cristo é a verdade do Evangelho, é a graça, nossa fé vai crescer. Quando nossa fé cresce, nossos pensamentos entram em ordem com a palavra de Deus. Quando nossos pensamentos entram em ordem, nossa confissão vai ser uma confissão de fé. Nós vamos falar o que somos, o que podemos e o que temos em Cristo Jesus. Vamos focar a nossa vida em Jesus. E aí então a nossa conduta será diferente. Então nunca podemos inverter. Ninguém muda para receber Jesus. Primeiro a pessoa recebe Jesus, nasce de novo, conhece a graça e depois ela muda de vida progressivamente, pausadamente, aos poucos, progressivamente, de fé em fé, de glória em glória. É assim como a palavra de Deus ensina. Amém, pastor Flávio? Amém. Pastor Flávio, que honra ter você aqui no nosso programa. A graça e a paz seja multiplicado na sua vida. Se você quiser falar um pouquinho mais aí para os nossos irmãos a respeito da graça, se quiser dar a sua consideração final, que nós vamos estar encerrando a mensagem daqui a pouco, você pode estar falando para os irmãos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz, amados. Só falando sobre algo que a igreja, eles falam muito sobre arrependimento. E a palavra arrependimento no grego é metanoia, é uma mudança na forma de pensar. Essa mudança na forma de pensar, ela virá ouvindo a coisa certa. E vocês estão sendo edificados e abençoados por esse vídeo, por essa mensagem. Ouça, a sua vida será transformada. As suas convicções serão transformadas. Você vai crer da forma certa. Você vai reinar em vida através disso, em nome de Jesus. Amém. Muito grato, Flávio. Louvado seja Deus. Quanto mais nós ouvimos sobre graça, mais a fé correta vai chegar. Graça gera em nós confiança. Graça nos faz focar no que Jesus fez por nós. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Então hoje em Cristo Jesus nós estamos livres. Temos a sua vida, temos a sua bênção. E a bênção de Deus é aquela que enriquece e que não acrescenta dores. Meus irmãos, muita polêmica em cima de um assunto, muita controvérsia em cima de um assunto, mostra que Satanás está contra aquele assunto. E eu vou dizer a vocês, eu pego aqui as palavras do irmão Joseph Prince. Inclusive eu quero indicar a vocês os livros dele. Esse é o primeiro livro que eu indico, Favor Imerecido, onde ele vai ensinar a respeito do favor de Deus, da graça do Senhor operando na nossa vida. Joseph Prince. E também quero indicar um outro livro dele chamado Destinados a Reinar.
Esses livros estão em nossas livrarias. Em todas as livrarias Vida Cristã, você pode adquirir esse livro e entender melhor aquilo que nós estamos falando. E Joseph Prince mostra e aponta nesses livros que a controvérsia que existe em cima do dom da justiça e da abundância da graça mostra que o diabo, Satanás, está preocupado com essas doutrinas. E Satanás está preocupado com essas doutrinas porque são estas verdades que vão fazer a igreja reinar. São estas verdades que vão fazer a igreja viver o melhor de Deus nessa terra. Então agora, no nome de Jesus, eu quero incentivar vocês a aprenderem sobre a graça, a se deleitarem nessa graça, a se fortalecerem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo afirmam que é bom que o coração esteja confirmado com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar agora citando Pedro, capítulo 1, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, prestai atenção, sede sóbrios, cingi o vosso entendimento. Isso significa se prepare para entender, se prepare para compreender a vontade de Deus. E logo no versículo de baixo ele diz assim: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, graça esta que nos está sendo trazida através da revelação de Jesus Cristo. Olhando para Jesus, nós entendemos a graça. Olhando para Jesus, nós entendemos o favor de Deus. Olhando para Jesus, a nossa vida é transformada. Na verdade, irmãos, nosso foco tem que ser nessa pessoa. Eu quero dizer para vocês que das 14 bilhões de pessoas que passaram por esse planeta Terra, 7 bilhões daqui para trás e aproximadamente 7 bilhões de pessoas que existem hoje, das 14 bilhões, só Jesus não pecou. Só Jesus veio do nascimento perfeito, que foi um nascimento do Espírito. Só Jesus foi o único chamado de justo. E Ele nos deu a sua justiça. Então, o nosso foco, vida cristã, tem que estar na pessoa de Jesus. Olha para Jesus e você vai ser iluminado. Olhe para Jesus e você é salvo. Salvo no Espírito e salvo na alma. Continue olhando para Jesus e retenha essas verdades e sua vida vai ser transformada. Ele é tudo que nós temos. Ele é o homem mais importante que passou nesse universo. Eu creio que essa palavra vai produzir diferença na sua vida. No nome de Jesus Cristo, fica agora com seus pastores, fica agora com o culto normal, que a graça e a paz sejam multiplicados na sua vida. Nós vamos estar toda semana com este vídeo, ou melhor, vamos estar com um vídeo diferente, mas eu vou estar toda semana apresentando essas mensagens para as igrejas, crendo que vocês vão estar crescendo no pleno conhecimento da vontade do Senhor e da verdade do Evangelho. A graça e a paz seja multiplicada com vocês, para vocês. Eu amo vocês, vocês são preciosos, em nome de Jesus. Estou chegando para o Congresso do Espírito Santo lá em Natal, 14, 15 e 16 de novembro, vai ser extraordinário. Vocês estão convidados. Faça a sua inscrição, vai ser um tempo glorioso, no nome de Jesus. Nós amamos vocês, graça e paz, justos.